Oráculo, com Ana Mar. Ora viva, muito boa noite, é a última hora desta sexta-feira, 26 de maio, e estamos aqui para mais uma edição do Oráculo. Boa noite, vamos ao Bom, estamos Oráculo. aqui, temos o nosso Facebook do Oráculo, facebook.oráculo.anamar. E olha, para ser diferente, já gostas de ser diferente, vou já dar os outros contactos. Temos este programa que é baseado num livro transformado em rifas, para quem só agora se juntou a nós, já vai perceber como é que isso funciona, nava.livro@gmail.com, quer do livro, quer também para o programa. A Anamar está disponível através do 915006883, 915006883, e também no Facebook da Anamar, anamar.nava ou nava.anamar. E agora? Vamos mesmo fluir, porque neste programa não temos temas nem coisa em cima nenhuma previsto, é o que a vida nos trouxer através das ditas das rifas, e como tal, o primeiro fado, canção que foi escolhido, chama-se justamente Por falar em fluir, chama-se Na Ribeira deste Rio. Queres lançá-lo? é Carminho. A música anunciada é removida desta gravação por questão de direitos de reprodução. Grata. Temos aqui na Rádio Mal e no Oráculo desta sexta-feira a fluir como uma ribeira. Absolutamente, e o Carminho. Ricardo, sim, e o Ricardo com o gás todo com que vem maravilhoso. Isso. Bem, eu queria Olha. muito, posso? Já ia atacar o nosso Oráculo. Eu queria muito só ler uma estrofe deste fado, que é lindo, que diz: vou na ribeira do rio que está aqui ou ali, e no seu curso me fio, porque se o vi ou não vi, ele passa, e eu confio. Isto é uma metáfora linda para a vida. Pronto, e agora não vou repetir, senão ficava aqui a Não, mas desenvolver a podes estrofe. traduzir por miúdos aquilo que estás a pensar em concreto. O que eu estou a pensar em concreto é na postura de alguém, que é o que se traduz nesta estrofe, na postura de alguém que flui com a vida e que, independentemente de controlar ou não aquilo que vai acontecendo, ela passa e a pessoa confia. É a coisa de confiar a 100% na vida a fluir através de si. Gosto. Ok? Gosto. E é isso que nós vamos fazer neste programa. Vamos confiar a isso. 100%. Já estás Já estou a baralhar com a as massa, rifas. que é como quem diz. Caros ouvintes, para vos contextualizar, este livro chama-se Fortuna. Basicamente, o Ricardo está com as mãos na fortuna e vai retirar uma rifa com uma citação que lançará o tema de que iremos falar no início deste programa. Bem, e com esta inspiração com que ele veio do sol, a ver o que é que nos sai. Conta tudo. Tempo de acordar o guerreiro que dança dentro de mim. Oh, pronto, podemos passar ao próximo. A culpa é minha. Como eu estou com este fogo todo, eu estou aqui que nem um guerreiro, não é? Que dança dentro de mim. Maravilhoso. Estou eu a apoderar-me da rifa que tirei. Maravilhoso. E bem, porque na verdade, tenho aqui uma coisa para te dizer. Como és tu que estás a retirar, é a tua energia que está a selecionar pois é a rifa, verdade. tem sempre uma Estou a mensagem condicionar intrínseca. também a Não. energia que ponho aqui. Espera, querido, não estás a condicionar. Estás a imprimir o teu sinal, e bem, porque foste tu escolhido. You're the chosen one. Foste tu escolhido para tirar. Mas isto para dizer que cada rifa que sai, independentemente de constituir o tema para partilharmos com os ouvintes e desenvolvermos aqui no programa, para ti, pessoa, tem mensagens lá para a tua vida. Nós é que não vamos começar a falar da vida de Ricardo em antena, mas que tem. Está bem. Aceito. Ok, aceitas? Aceito. E gostaste desta mensagem? Gostei. Tempo de acordar o guerreiro que dança dentro de mim. Bem, isto é para todos nós. É verdade que muitas vezes nós associamos esta ideia do guerreiro a uma coisa combativa, ligada à luta e ao esforço e ao batalhar, e tem que se batalhar na vida e temos que ter uma atitude guerreira. Não. É movimento. O guerreiro, o arquétipo do guerreiro, evidentemente, arquétipo, bom, eu não vou começar a explicar o que são arquétipos, mas
a imagem, vamos simplificar, a imagem do guerreiro, e todos temos um guerreiro dentro de nós, todos temos um rei e uma rainha dentro de nós, todos temos. O André Lourdes de Almeida desenvolve muitíssimo esta abordagem arquetípica da psique humana e, evidentemente, muitos outros no mundo também. Mas há alguns arquétipos centrais que nós temos dentro de nós: o guerreiro, o rei, a rainha, o amante ou o sábio ou a sábia. Astrologicamente, este arquétipo do guerreiro identifica-se numa primeira instância com Marte, o planeta Marte, e simbolicamente ambos significam agir, capacidade de ação, capacidade de afirmação de aquilo que se acredita e que se detém como valor mobilizador do nosso estar aqui e agora, de um modo ativo, de um modo interveniente, de um modo assertivo. Quando desequilibrado, lá está, isso tudo se transforma em modos agressivos, modos irascíveis, modos rígidos, voluntariosos, descontrolados, pronto, mas de uma forma harmónica. Esta presença em nós, desta energia, deste sinal, desta força simbolizada pelo guerreiro, significa pôr em movimento aquilo que seja a motivação e o tesão de vida. Isto assim dito com as palavras todas, e de alguma forma afirmar e assumir isso no seu dia-a-dia. Acontece que o guerreiro não é aquele burguês, muitas vezes, que nós pensamos, que anda assim muito pesadamente com as armaduras. Não, o guerreiro sagrado, nobre, aquele que está dentro de nós, e na verdade que muitas escolas, particularmente as orientais, integraram na sua fusão entre o aspecto bélico e espiritual, como os samurais e o Tai Chi Chuan e todas essas, e o Qigong, todas essas práticas. Ele dançar o que é neste contexto? É justamente fluirmos com a energia que se apresenta e imprimirmos o movimento. Também transmite alegria, Sim, dançar, não é? sim. Estar bem. Lá está, um combate, quando feito entre, e daí tantas vezes também na filosofia oriental, eles terem um grande respeito pelos inimigos, porque o inimigo muitas vezes é tão só alguém que também está a defender aquilo que para ele é mais sagrado, e portanto não é exatamente uma pessoa que nos queira matar, nem um opositor, e nesse sentido estabelece-se uma dança, evidentemente que habitualmente ao propósito de alguém vencer, neste exemplo, mas que vença aquele que melhor dança com a energia. E isso é muito evidente em todas essas práticas que eu comentei orientais, em que a pessoa recebe o ataque do outro e usa essa energia, muitas vezes até para vencer o outro, devolvendo-lhe mais do mesmo ou deixando-o cair, quando esse golpe é evitado por uma dança, justamente, que quase antecipa o golpe que aí vem, e um dos guerreiros afasta-se e o outro, lá está, leva com o excesso de força, de energia, de impetuosidade, eventualmente no ataque tenha desferido. Portanto, esta dança, e tu disseste bem, quando nós nos posicionamos de uma forma dinâmica em relação à vida e estando despertos, portanto isto é muito também uma atitude de estar desperto, de estar vívido em relação aos sinais, nós estabelecemos uma dança com aquilo que a vida nos traz, que pode ser alegre ou vivaz, mesmo que não seja alegre, que seja vivaz, que seja vívida, desafiante no bom sentido, ao invés da pessoa ficar completamente esmorecida por ter um contratempo. Espera aí, o que é que isto me está a desafiar? O que é a proposta? E também aproveitar essa energia para tocar os outros, não é? Sim, eu posso partilhar que na última semana, nos últimos 15 dias, aliás, aconteceram-me algumas coisas na vida que foram bastante intensas, e um período em que eu recebia muitos nãos em relação a qualquer coisa que estava a pesquisar para o futuro. E não pode ser por ali, também não pode ser por ali, também não há ali, também não há acolá, etc. E houve um dia que isso foi-me fazendo equacionar se o que eu estava a perspectivar se fazia sentido ou se claramente, lá está, como falávamos no programa anterior, era uma má escolha qualquer da minha parte, porque não estar a fluir, a vida estar-me a barrar o caminho, eu dever estar atenta a perceber se era... Mas fizeste aquelas duas perguntas que eram... E agora? E agora o quê? E agora o quê? E muitas vezes a vida coloca-nos esses desafios para nos dizer, olha lá, não é por aí. Outras vezes
Quando há muitos nãos ou quando vários lados se fecham as portas, às vezes não é um sinal para não ir por ali. Às vezes é uma forma de reconfirmar o nosso objetivo, que se calhar é novo, que se calhar é ousado, que se calhar precisa de ser mais consolidado Confirmar dentro de ou nós. reconfigurar também Ambas, pode ser, não é? reconfirmar ou reconfigurar. E quando tu percebes o sentido que a experiência te está a trazer e aceitas o que é, como também falámos no programa anterior, não é? Mas agora posso acrescentar mais uma coisa. O primeiro passo para conseguir mudar qualquer coisa é primeiro aceitar o que é. Não se muda nada de um modo construtivo sem antes aceitar o ponto em que se está. Quando nós reativamente queremos sair do ponto em que se está, desaparecendo por outra via ou compensando de outra maneira ou virando as costas ou pondo a cabeça na areia ou de uma forma impulsiva bater com a porta e, como eu costumo dizer, mandar fora o bebé com a água do banho de uma forma reativa. Portanto, quando nós não aceitamos onde estamos e queremos mudar por impulso, habitualmente isso não dá bom resultado, ok? Portanto, o primeiro passo para haver uma mudança construtiva é parar, observar o estado das coisas, encontrar o sentido para aquilo que se apresenta no momento do agora e aceitar. Entender, preferencialmente, aceitar e valorizar e usar essa aceitação, essa compreensão, essa valorização até como alavanca para uma nova mudança. E aí sim, com maior lucidez e calma e insight para apanhar os sinais que a nossa intuição nos envia e irmos pelo caminho correto. Ora, quando se faz isso, nesse movimento de ir para a frente, o nosso estado de espírito muda. E o que me aconteceu, portanto, fazendo o link com a minha experiência que eu estava a contar, o que me aconteceu nesse dia foi que, no dia após estar uma série de dias a receber vários nãos, foi parar e entender qual é que era o sentido da experiência, e a atitude mudou para um guerreiro dançante, igual a... Dentro de mim ficou claro, não, espera aí, ok, isto é um teste, portanto agora vamos a rir. Continuemos a receber os nãos que forem, ou os sims que forem, portanto reconfirmou o rumo e mudou a atitude. Em vez de ser intensamente a querer encontrar soluções, passou a ser de uma forma batalhadora, no sentido dinâmico do termo, sim, mas leve, dançante, a rir, a dizer, uau, que é que oh, vida, olha, agora fala tu, diz-me lá, para onde é que é? Vamos lá. Portanto, este desafio que esta frase nos lança, tempo de acordar o guerreiro que dança em mim, e num mundo em que a vida das pessoas está a mudar, e de muitas pessoas está a mudar, não só em termos pragmáticos e concretos, como também intimamente, a sentir-se as coisas de um modo diferente, a ver-se a vida de um modo diferente, é muito importante acordar em nós, e é o momento, se não está acordado, de acordar em nós esta figura do guerreiro dançante, no sentido em que a vida não é uma luta feroz, isto não é uma selva, isto não é suposto ser aquela coisa darwiniana, não é? A lei do mais forte. Isso não é nada assim. Aliás, felizmente hoje em dia já começa a ser muito transversal nós sabermos que não é nada assim, mas é assim um mundo que pede iniciativa, assertividade, afirmação do self, autoafirmação e dinâmica, dança. E ao invés de partirmos para as coisas de um modo como se fosse uma luta, que eu tenho que ganhar e tem que ser rápido e tem que ser assim, desta maneira, permitirmos fluir dançando, ligando ao tema genérico, pelos vistos começou no programa de hoje, fluir dançando com o que a vida se nos apresenta, mas numa atitude proativa, ok? Aceitar sim, mas isso é ao contrário da passividade, ao contrário do que às vezes alguma moral vigente nos diz que aceitar é de alguma forma passivo. Não, a aceitação não é obrigatoriamente passiva. É aceitar o que é para ativamente mobilizar a mudança construtiva que daí advém. Portanto, este guerreiro
aceita os golpes ou os sinais que lhe chegam, por isso é que dança. Porque se não aceitasse, passava a vida, não é, a querer combater fantasmas sempre aos golpes, sem prestar atenção ao que se estava a passar, e aí Não deixava passava, de dançar. não progredia. Não progredia, exatamente. Portanto, tempo de acordar o guerreiro dançante em si, caro ouvinte e cara ouvinte. Vamos à próxima música? Vamos a isto. É a Sofia Varela que chega agora em canção Porque Voltas, de Clay. A música anunciada é removida desta gravação por questão de direitos de reprodução. Grata. Sofia Varela, Porque Voltas, de Clay. Pois é, aquela pergunta que é central. Quem sou eu? O que é que estou aqui a fazer? Com que propósito? Quais são as voltas e a lei que presidem à evolução da vida em cada um de nós? O que é que vai acontecer? Diz-me, Ana Mar, o que é que vai acontecer? Uma pergunta Não sei, mas que posso tirar tantas já vezes uma me faz. rifa para saber. Aquela coisa do vaticínio, não é? Das previsões. Enfim, não vou comentar, porque isso pode ser um tema interessante. Um dia destes vamos falar da validade ou não das previsões astrológicas, dos vaticínios, dos lançamentos das artes divinatórias, porque é uma coisa que as pessoas têm muita curiosidade e dá-lhes muita segurança, por isso é que perguntam, por isso é que querem saber. E há bastante que se lhe diga em relação a isso, à forma, a meu ver, mais ética de poder ser veículo de informação para os outros e também de quem solicita esse tipo de informação, qual é que é a forma mais saudável de as processar. Está bem, se não quiserem esperar por esse programa é só falarem com a Ana Mar por uma consulta. Peço-lhe uma consulta pelo 91 500 6883. 91 500 6883. Agora, mão na rifa. Mão na fortuna. rifa. Fortuna fala de novo através... Que horror, isto é mesmo. Fortuna fala de novo através do Ricardo. Nunca mais te vais livrar deste epíteto da voz oracular. E também fica-te muitíssimo a calhar. Ora, conta-nos tudo. Vem aí 10 princípios de uma vida boa. Ui. Conhece-te a ti mesmo. Sê fiel à tua essência. Assume o teu poder. Aprende a ler os sinais. Ama tudo em ti e no todo. Respeita a liberdade de ser. Dá e recebe. Confia e agradece. Age com a coragem do coração. Expande os teus limites do possível. Faz da tua vida uma obra de arte. Não sei se temos programa para isto tudo. Porque as pessoas vão ter de escrever estes 10 princípios num papelinho e emoldurar. É uma ideia que eu deixo. Portanto, vão pegando num papel e caneta. Porque Sabes nós vamos que- repetir. Pois vamos. Sabes que há quem já tenha. Quando eu comecei a escrever este livro e depois as primeiras pessoas do círculo muito próximo começaram a ler, começaram a dizer: Ana, quando é que começamos a fazer umas frases para pôr nas paredes, nas casas? Porque Não fui original, ok. não, não é uma questão de ser original. Para já Estou a brincar contigo. foste oportuno. Estou a brincar contigo. E foste oportuno em vários comentários. Primeiro, sim, não temos programa para isto, porque justamente isto é transversal Também a se todos aprende estes. a fazer essas regras, lá está. Sim, isto é transversal a todos os programas. Na verdade, é transversal ao trabalho que eu faço com as pessoas. E não só eu, é transversal ao trabalho que muita gente faz. Mas no caso, no contexto do meu enquadramento, não é de nada. Estes 10 princípios de uma vida boa, eu confesso que tem aqui uma pequena ironia no título, quando escrevi aos 10 mandamentos, ok? E os 10 mandamentos dizem determinadas coisas que não são que não são Não contrárias, são essas. que não são contrárias a isto, mas que não são estas. E como tal, em vez de não faças isto, não faças aquilo, etc. Isto é tudo pela afirmativa. E em vez de ser pela negativa, Sim. viraste pela É positiva. tudo pela afirmativa e é muito mais centrado naquilo que, isto é muito importante, naquilo que nós temos o poder de realmente fazer na vida. O que nós temos o poder de fazer na vida é aquilo que nos corresponde dentro de nós próprios. Portanto,
O restante já é consequência do que nós fazemos connosco próprios. Se nós roubamos ou não roubamos, se temos gula ou não, como é que é depois os 7 pecados capitais, tudo isso já é consequência do que fazemos ou não fazemos connosco próprios. Uma atitude, uma ação que depois tem as suas consequências na vida, mas que já é resultado da forma como nos relacionamos connosco e da forma como nos relacionamos intimamente com a vida. E como eu aqui já disse várias vezes, só fazendo uma breve viagem por estes princípios, por estes 10, vamos lá. O primeiro de todos é: conhece-te a ti mesmo. Pronto, porque isso é um processo de vida inteira, não é? Mas, de novo, como aqui também já comentei, se no sistema de ensino ou em qualquer tipo de ATL, de atividade extracurricular, se puder dar a partir da adolescência a todos os seres humanos o acesso a instrumentos que lhes facilitem o autoconhecimento, tanta coisa que se poupa. Que podia evitar, não é? Que Porque às se pode vezes isso evitar. surge numa idade mais avançada e a pessoa pensa, mas como é que é possível? Sim. Parece tão básico. Exatamente. E na verdade todos nós nascemos com uma sabedoria interna e portanto nem sequer é estarmos a aprender coisas que são difíceis de encocar, passa a expressão. Toda a abordagem que possa facilitar um ser humano a autoconhecer-se, seja através da astrologia ou da psicologia ou do que for, embora evidentemente que astrologicamente a matriz ajuda muito porque está lá tudo e portanto nós podemos funcionar como espelho do outro. Isto para dizer que, na verdade, nós não estamos a dizer coisas novas no sentido em que sejam estranhas para a pessoa. Estamos a estimulá-las. Não, estamos a revelar aquilo que ela possa desconhecer que é, sendo. E como tal, quando ouve, aquilo ressoa, faz sentido, entra, seja aquilo que seja o seu potencial, sejam os seus padrões e os seus desafios e os seus bloqueios e essas coisas todas. Portanto, primeiro princípio de uma vida boa. Sim, porque depois tudo isto é para termos uma vida boa também, não é? Não é só para sermos mais nós próprios. Nós estamos aqui para ser felizes, como eu tantas vezes digo, embora possa parecer tão básico esta expressão, Ana Marco, um pouco elaborada. Mas é a base. Mas é assim, quanto mais simples, muitas vezes mais essencial. Portanto, é ir direto à essência. Conhece-te a ti mesmo, sim, primeiro princípio. Segundo princípio, ser fiel à tua essência. Ou seja, tendo a oportunidade de conheceres a ti mesmo e tendo a oportunidade de identificar qual é que é a essência sublime que te anima, porque uma coisa é a personalidade e os hábitos e os padrões, outra coisa é a essência que nós temos, a nossa natureza sublime. E são coisas diferentes. Elas podem se entrelaçar, mas não são a mesma coisa. E tendo como identificar quais são as características da nossa essência, a partir daí o desafio é ser fiel a ela. Portanto, a essência é uma coisa mais profunda que a nossa mais maneira profunda, de ser, mais perene, isso? sim, mais profunda, mais perene, mais essencial, sim, mais nuclear. Bem, olha, outro programa. Pois era o que Lá eu está. desconfiava, porque depois a desenvolver depois agora a essência, Sim. a origem da essência, Sim. dava um programa. A personalidade muda, está em constante mutação, depende do espaço e do tempo e das circunstâncias e daquilo Mas que é a essência influência mais direta. inócua. A essência é neutra no sentido em que independe das circunstâncias, é transversal, transcende o espaço-tempo, é eterna e é omnisciente. Se nós virmos e se relacionarmos isto com o facto de que todos somos uma gota do oceano e todos somos uma semente divina, podemos dizer que uma determinada parte de nós é omnisciente, omnipotente e omnipresente. E isso é a essência. E tem características. As essências não são todas iguais. A recordar desse assunto que já falámos, Sim, já fomos falando sim, por aí. sim. E uma vez identificando, claro que a nossa essência inspira o melhor de nós. E como tal, o melhor de nós, enfim, isto foi um bocado infantil, porque depois não há melhor nem pior, mas, bem, olha, passa à frente, porque senão não consigo falar dos 10 princípios e a seguir mais os outros Sim, temas. mas fizemos a sementinha que depois desenvolve tudo o resto. Portanto, é a Sim. essência das essências. Exatamente, Não é? é a Lá está a semente que tem essência. a matriz, que tem o projeto. Exato. Principal. Acho que está Ok? claro. E é sagrada, porque quando nós nos autoviolentamos e autotraímos e não somos nós próprios e de alguma forma pomos um tampão nessa essência, aí começa a grande trajetória do autoboicote e da vida Tudo bem, dura mas e nascemos infeliz. a partir daí Sim. e disso não nos escapamos. Não, enquanto experiência, atenção, enquanto experiência, toda a experiência é útil.
Auto-boicote, não auto-boicote, tudo serve para crescer. Agora, a partir do momento, e esta é a responsabilidade do conhecimento, eu muitas vezes digo isto, eu não posso, eu terapeuta, eu instrutora, eu facilitadora, o que for, eu não posso fazer o processo do outro por ele. Eu posso dar o meu melhor a nível profissional e ôntico e humano para contribuir para que o outro tenha os instrumentos e o know-how e o drive e se calhar a motivação ou a luz ou a energia, seja o que for, que lhe possa ser útil, mas depois em última análise quem faz é ele. E isto traz uma responsabilidade. Nós conhecermos-nos e termos acesso à sabedoria intrínseca da vida acresce na nossa responsabilidade do que fazemos connosco próprios e com a vida. E é real que depois de saber essas coisas, quanto mais se vai sabendo, se nós por alguma razão, por ignorância, por inépcia, nos traímos a nós próprios, não nos afirmamos como somos, sei lá, por conveniência, sei lá, nos distraímos ou até temos medo e como tal não temos força para ousar qualquer coisa, pronto, o que for, a partir do momento em que se conhece, o trambolhão é maior. Porque a responsabilidade do conhecer e do saber imprime em nós a sensação, nós sabemos que estamos a trair-nos, sabemos que não nos estamos a assumir, sabemos que estamos a fazer o contrário daquilo que já aprendemos, que poderia ser benéfico para nós. E, portanto, soma-se um certo sentimento de culpa. E, portanto, acaba por ser um desafio razoável. Daí que eu muitas vezes digo que querer evoluir, querer ser mais si próprio, querer estar conscientemente enquanto co-criador de uma vida mais feliz e mais à sua imagem, implica a responsabilidade de, entrando nesse caminho, depois agir em conivência, porque a margem para nós vivermos de uma forma inconsciente e pôr os pés na poça recorrentemente fica mais estreita, porque nós damos mais rapidamente por ela e, portanto, os seus efeitos menos bons também se manifestam mais rapidamente. Há uma responsabilidade com o conhecimento. É aquela coisa, tu admites um erro ortográfico com o miúdo que está a aprender a escrever, mas se um tipo de 40 anos continua a fazer aquele erro, ele é diferente. Dá nas vistas. Okay? Pronto, para si próprio, inclusivamente, não é? Logo, ser fiel à sua essência, a partir do momento em que se identifica algo, ainda por cima, precioso, a responsabilidade que vem com isso implica a fidelidade a esse núcleo que nos anima, ok? E que é um eixo central da nossa identidade. Terceiro, assume o teu poder. Portanto, reconhecendo a nossa essência, conecta-nos com ela. Nós temos acesso ao nosso real poder. E o ser humano tem muito mais poder do que aquilo que pensa. E, como tal, ao fazer essa conexão interna, há que assumir. E isso também implica ousar experimentar esse poder e, às vezes, não sabemos exatamente como manifestar, portanto, podemos dar assim uns tiros ao lado, mas assumir esse poder. Deixar para trás definitivamente aquela ideia de que somos vítimas, de que somos impotentes, de que não podemos mudar, de que não podemos fazer nada, nem para nós, nem para o outro, nem para a sociedade, nem para a casa, nem para o marido, nem para os filhos, nem para a escola, nem para nada. Isso não é assim. Nós temos um poder imenso e seres humanos... Convém usá-lo da melhor maneira. Sim. Há uma pensam que também podem tudo. Não, atenção, estamos a falar de um poder sagrado. Não estamos a falar de um poder do ego e de tudo aquilo que depois dá as prepotências e o controle sobre os outros. Bom esclarecer também. Portanto, não tem nada a ver com isso. O poder que nós temos é um poder sagrado e só nos assiste se nós formos fiéis à nossa essência. Porque quando não somos, o que nós passamos a ter é capacidade de controle e força egóica. É o ego a marcar a sua posição, a querer dominar. Isso não tem nada a ver com o poder da nossa essência. E, como tal, o assumir o nosso poder é que nos permite transmutar e libertar e transformar tudo ligado à nossa essência. Portanto, isto é o contrário de um egocêntrico megalómano. Estamos a falar do ponto de vista essencial do que de mais puro e luminoso existe na essência de todos nós, ao qual se junta a dimensão do poder, sim. Em escolas esotéricas particulares há uma trindade de características que se identifica e que subjaz a todas as essências, que é o poder e a vontade, o amor e a sabedoria.
E isso é intrínseco a qualquer essência. E nós, por desconhecimento e porque não temos essa herança histórica, não vivemos plenamente a capacidade de exercer, de fruir do poder com que nascemos, construtivo, a sabedoria inata com que nascemos e a capacidade de amar com que nascemos. Nós temos estas 3 características no mínimo e muitas mais, mas pronto, estas 3 a uma escala imensa, que, fazendo um processo autoevolutivo, e é muito maravilhoso acompanhar as pessoas nisso, elas se vão autorrevelando e depois, para mim, imagino que para todas as pessoas que façam este tipo de trabalho também, é tão gratificante quando as pessoas com que trabalhamos têm vitórias e avançam para outros patamares de relação consigo própria e com o mundo, e tocam este poder interno que têm, o poder de se regenerar, o poder de se curar, o poder de criar realidade, percebendo como é que isso se faz, e ficam tão mais equilibrados e alinhados e eles próprios, e isso também se traduz no tão mais felizes. É absolutamente maravilhoso, porque estas características básicas, nucleares, estão acessíveis a qualquer pessoa. Ok? Fazendo o trabalho para isso. Mas sim, portanto, assuma o teu poder. Estou a ver que se eu continuo, isto às tantas, pode dar o programa todo. Vamos eu ver. já te vou... para já temos 20 minutos, por isso agora controla, passaram 40. Ok, pronto, já me contextualizaste. Pronto, então se calhar ficamos mesmo. Mas acho que sim, que merece 10 princípios de uma vida boa. Bom, já falámos claro, do primeiro. Para ter uma vida boa, acho que vale a pena. Já falámos do primeiro, conhece-te a ti próprio. Já falámos do segundo, ser fiel à tua essência. Já falámos do terceiro, assuma o teu poder. Exatamente. E vamos ao quarto, aprende a ler os sinais. E de novo, quanto mais cedo isto se aprender, melhor. E de preferência sem fantasias e mitificações associadas. Ou seja, quando há linguagens sagradas que nos dão códigos-chaves de como é que a vida fala, de aprender a ler os sinais. Os sons, as imagens, a geometria sagrada, os símbolos, ser capaz de sentir a energia, ser capaz de ler as ditas das coincidências, que muitas vezes se passa por elas a dizer, isto foi só um acaso. Aprender a prescrutar o tecido da vida e o que ela nos está a querer dizer, isso aprende-se. Implica uma parece atitude. Difícil. Parece difícil. Não é muito difícil. Eu às vezes consigo perceber os sinais depois deles se concretizarem. Sim. Ou seja, relacionei uma coisa com outra, mas depois de ter acontecido. Sim, mas é porque nunca aprendeste um código que para ti funcione como descodificador dos sinais. Isto é uma conversa que nos poderia levar a outros lugares, mas, por exemplo, a astrologia é um código de compreensão da dimensão humana, não é? É a matriz de um ser humano de acordo com o conjunto de influências àquela hora, naquele lugar em que nasceu, no contexto deste sistema solar. E, portanto, o conjunto de campos energéticos e de vibrações, de frequências que influenciaram a sua vinda a este mundo e que, como tal, resulta na sua matriz astrológica, no seu mapa astrológico. E a própria da astrologia é uma linguagem que permite descodificar a simbologia dos planetas A, B, C, D, E, F, G, e dos ângulos do mapa e das relações que estabelece entre si, os aspectos, bom, tudo isso. É uma linguagem complexa, no caso. Mas nem todas as linguagens, depois para ler os sinais, são complexas. Honestamente, e aqui entre nós, caros ouvintes, como se estivéssemos a contar um segredo para não dizer a mais ninguém. Diz baixinho. Há linguagens muito complexas para se ler os sinais. Por exemplo, o tarot. Para se aprender em profundidade o tarot é rico, tem muito conteúdo, estuda-se, embora também tenha uma componente intuitiva muitíssimo forte, mas tens tudo, pronto, lá está. Se, por exemplo, na escola houvesse a aprendizagem de um código qualquer, isso passaria a constituir uma disciplina que permitiria depois a pessoa usá-lo para si próprio na descodificação dos sinais da vida, ok? Agora, o segredo é o seguinte: na verdade, qualquer código que nós elejamos e no qual acreditemos a 100% pode funcionar como um descodificador de sinais. E observa, neste programa, nós estamos a usar Fortuna, este livro, que não foi escrito com a intenção de ser um oráculo quando foi escrito,
E na verdade o que aconteceu de imediato foi que as pessoas passaram a usar fortuna de uma forma oracular, porque são citações, porque todas as citações têm a ver com aprendizagens de vida, partilhas da experiência íntima do ser humano com que todos nós mais ou menos ressoamos. Evidentemente que a pessoa pode estar mais de acordo, menos de acordo, mas houve pessoas que elegeram o livro Fortuna para ser um livro que, aberto à sorte, lhes pudesse dar as respostas que elas podiam ir solicitar, fazendo uma pergunta internamente, pensando num assunto e abrindo Fortuna à sorte, ou só abrindo para receber a mensagem para aquele dia. O que é que isto é? Isto é usar um livro como um descodificador de sinais daquilo que a vida lhe possa ter a dizer naquele dado momento em relação àquele assunto ou em relação àquele seu dia. Por acaso é este livro. Ok? Evidentemente que se nós fizermos isto com coisas que têm um conteúdo superficial ou manipulador ou gratuito, bom, se calhar não é um código assim muito bom, mas Fortuna também não é o único livro no mundo que permite isto. Tudo permite isto. Desde que nós estabeleçamos uma relação de confiança com um código, e muitas pessoas que têm este livro hoje em dia, a grande maioria usa assim como eu te estou a dizer, do modo oracular. Porque ele se permite, porque também tem essa vibração, tem essa energia. Mas nós podemos adotar qualquer código que queiramos. Por exemplo, uma das pessoas que é meu consulente ou consultante decidiu há uns anos atrás estabelecer um código para si próprio em relação aos números das matrículas dos carros. E na verdade, outro código de entendimento da vida é a numerologia. Portanto, uma disciplina específica, simbólica, de descodificação da realidade, tal como a astrologia, é a numerologia. Mas no caso, ele não sabe numerologia. Ele estabeleceu um código de associações. Esse é o código dele. Ele acredita no código a 100%. E o que é incrível, porque é que ele acredita a 100%? Porque ele acredita que a vida tem uma sabedoria intrínseca, que é sagrada, e que nós, seres humanos, temos acesso a ela de uma forma livre, mesmo não sabendo as outras coisas todas complicadas, tal como pessoas mais ligadas à natureza, também com as folhas de chá, ou com as borras de café, ou com o modo como os pauzinhos no forno de lenha ficam quando são lançados. As pessoas inventam os seus próprios códigos para, e depois querer impor isso aos outros, dá as superstições. Agora, a pessoa usá-lo para si própria, se tiver uma relação 100% de confiança com aquele código, é um tradutor dos sinais da vida. E foi ridicularizado ao longo dos últimos séculos, não é? Porque foi metido no pacote das superstições e das bruxarias e das balelas e das banhas da cobra e de enganar a dizer... Pronto, mas não é. Cada ser humano tem o poder, justamente, e a sabedoria intrínseca de, utilizando um qualquer código com o qual estabeleça uma relação de confiança, dele poder ser um veículo tradutor dos sinais da vida, por um lado. Por outro lado, nós não recebemos só sinais de fora para dentro, ou seja, não é só a vida a falar connosco. Nós, muitas vezes, recebemos os sinais de dentro para fora. Ou seja, o acesso à nossa sabedoria interna, às vezes, está um bocadinho toldado com aquilo que acreditamos que deve ser e que não deve ser, e que é possível e que não é possível. Portanto, a nossa mente racional atravessa-se. Muitas das vezes estes códigos, e eu costumo dizer, quando a pessoa me pede, Ana, muito bem, então vamos afinar esta escolha e lançar cartas, vamos fazer um lançamento de tarot complementar no contexto da consulta da astroevolução pessoal. Eu costumo dizer, o tarot não tem o espírito do tarot, não é o mestre do tarot, nem eu sou uma pessoa com um turbante que vê não sei o quê. Quer dizer, atenção, quem usa turbante, isto não é nenhuma crítica, mas o que acontece é que quando a pessoa está a selecionar as cartas ao acaso, não vendo aquilo que está a escolher, o que está a acontecer é que essa escolha não está a ser controlada pela mente racional, está a ser ao calhas. E como tal, a sua energia está a ser veículo da escolha das cartas, o que significa que os sinais internos que a sua intuição lhe pudesse ter a dar têm uma via de expressão muito mais facilitada através das ditas das cartas que lhe saíram ao calhas. Pois a única coisa que eu tenho que fazer é saber muito bem o que é que a simbologia daquelas cartas representam e contextualizar intuitivamente de acordo com o momento atual da pessoa. Portanto, um código
que nos ajuda a ler os sinais. Primeiro, a atitude de disponibilidade para admitir que há sinais por aí, ok? Primeiro passo, evidente, para que este princípio se faça viver. Segundo, aprender qualquer coisa ou inventar qualquer coisa que possa significar, possa para nós ser um descodificador de sinais. Para nós confirmarmos ou não confirmarmos ou entendermos melhor aquilo que a vida nos traz e para nós podermos fazer perguntas a nós próprios e receber a informação livre dos nossos preconceitos da mente racional. Isto parece tudo muito insólito, mas é tudo muito real. E lá está, fazendo isso, nós temos informação, norte, pistas, indicações tão generosas, tão amorosas de nós próprios para connosco próprios e da vida para connosco próprios que obviam... Eu só sei o sim ou não. Que obviam tipo, muito a esparramar. Também Sim. só tem duas faces. Moeda, pêndulos, cartas, flores, livros, carta, o que for que seja útil. Ok. Bem, caros ouvintes, tenho um anúncio a fazer. Nós neste programa vamos ficar a meio destes 10 princípios. Porque ainda não estamos a meio e só temos 10 minutos. Sim, mas eu vou tomar nota e vou-me lembrar. E no próximo programa vamos abordar os outros princípios, porque penso que quem esteja a ouvir, porque isto é sério. Ou seja, isto não reinventei o círculo. É outra forma de dizer algo que de todas as manifestações de sabedoria da humanidade foram registrando de uma forma ou de outra. Eu sou só uma tradutora disso mesmo, desta maneira, mais talvez coloquial e simples. E merece atenção e disponibilidade, porque se nós entendermos bem o que é cada um destes princípios e depois se nos autopropusermos, de novo, comigo ou com outra pessoa qualquer, aprender e afinarmos com esta maneira de viver, fica tudo tão mais fácil. Tão mais fácil, tão mais brilhante, tão mais feliz, tão mais vasto. Portanto, sim, acho que merece no próximo programa. Olha, quando estivermos a 3 minutos de acabar, dás-me sinal? Tudo bem. Yes? Então podemos continuar. Vamos continuar. Vamos então para a quinta. Vamos para a quinta. Ama tudo em ti e no todo. Bom, isto do amar tudo em si e no todo tem muito que se lhe diga. É evidente que numa primeira análise não fica fácil observar tantas das coisas que acontecem à nossa volta e pressupor, Ana, e como é que eu amo o ser que viola criancinhas ou o que for. Porque, ok, dessa maneira... Sim, mas lá está, mas isto é uma afirmação taxativa e, portanto, vamos pôr aqui já os argumentos que se possam levantar a pô-la em causa. Basta pensar que essa pessoa tem desequilíbrios e que provavelmente não está a fazer por mal, está a fazer porque é aquela... a sua maneira de agir. Pronto, lá está. Está fora do real, dos valores reais. O que nos permite amar tudo em nós e no todo é justamente um conjunto de manifestações do amor divino em nós. Eu trabalho muito isso num seminário em particular. Como é que o amor divino, o amor incondicional, é sensível no ser humano, ou seja, que características. E o James Mahu, que é um autor que deu origem ao projeto Being Makers, isto é um quadro, uma explanação, uma organização, digamos assim, que é da criação dele. E isto é muito impactante e de uma enorme profundidade e simplicidade ao mesmo tempo. Diz ele que esta coisa do amor divino e do amor incondicional, se eu te perguntar o que é o amor divino para ti, a coisa não fica fácil de responder, não é? É uma coisa bem sim, abstrata. Parece uma coisa assim de Deus. Pronto. E está bem, e outras pessoas poderão dizer é um estado de plenitude e de união com o todo em que nos sentimos amados transversalmente e na fusão com o absoluto de total luz e paz e pronto, pode-se dizer isso tudo. E a seguir pergunta-se, muito bem, então nós transportamos isso em nós, porque nós somos uma semente do todo. Portanto, isso anima-nos, como falámos no programa anterior. O amor anima a vida. É intrínseco, faz parte do tecido da vida. Muito bem, então, está bem, mas como é que no ser humano se manifesta o amor divino? Como é que nós o podemos usar? Como é que podemos partilhar? Como é que podemos tornar funcional ao nível da nossa estrutura psíquica para que nos dê um norte de atitudes e de comportamentos e de formas de integrar e reagir perante a realidade. Como é que se vive incondicionalmente?
Não é com certeza aceitando tudo só. Ponto final, parágrafo. O que Acho que é preciso compreender para aceitar. Pronto. E então, James Marroux descodificou isso num organigrama, pode-se dizer assim. Bem, na verdade é uma estrutura geométrica que é uma estrela de 6 pontas, que não é por acaso. Enfim, agora não vou explicar tudo, mas vou só dizer que desse transformador do amor divino para a escala humana identificou 6 características, 6 componentes, podemos dizer assim de um modo muito básico, da forma de se manifestar o amor divino através do homem. A apreciação, a capacidade de apreciar e de agradecer tudo o que existe e tudo o que está vivo. 2, a compaixão, capacidade de ressoar. Bem, eu não vou descodificar, vou só dizer as características. Apreciação, compaixão, compreensão, perdão, humildade e coragem. Disse 6? Não contei, mas parece-me claro. Portanto, Ou seja, apreciação, compaixão, perdão, humildade, compreensão e coragem. Premissas estas que não têm o entendimento habitual da palavra humildade, a humildade não é humildezinho, a compaixão não é piedade, a coragem não é uma coisa... Sim, mas posto numa forma geral, eu acho que é perfeitamente compreensível como é que se chega lá, Sim. não é? Então, Precisem às vezes trabalhar alguma destas vertentes que em nós não está tão apto ou tão desenvolvida a aceitar. É importante perceber qual é o lugar de cada uma delas e principalmente perceber porque é que todas elas têm a ver com o amor. Porque todas elas radicam no coração. Então, se nós aprendermos, bem, primeiro, se nos conhecermos a nós próprios, se entendermos o nosso lugar no universo e na ordem cósmica das coisas, só isso já permite aflorar em nós o amor por toda esta magnitude cósmica que a vida é. E como tal, aí permite-nos ter esse amor versus nós próprios e versus os outros de uma forma mais facilitada. Se nós de seguida tivermos acesso a como é que se trabalham e se imprimem em nós estas 6 virtudes, e isto há técnicas e procedimentos, e justamente é o seminário de 4º nível NAVA, portanto os meus seminários, o de 4º nível trabalha muito isso mesmo também. Se nós de alguma forma integrarmos isso em nós e trouxermos isso como premissas constantes no nosso modus vivendi, é fácil amar tudo e todos, mesmo que não se concorde, mesmo que não se valide, mesmo que a nossa opção seja outra. Discordar não quer dizer desamar. Ter sentido crítico não quer dizer desamar. E percebermos como é que isso se articula em nós facilita muitíssimo esta postura central na vida, que é a paz de espírito e o mundo de emoção apaixonada e belíssima que viver o amor por si e pelos outros proporciona a quem assim escolhe vibrar e evoluir no seu caminho de vida. Bem, quanto tempo temos? Um bocadinho mais que 3 minutos. Mais que 3 minutos. Não sei se a outra, a sexta, dá para dar um lamiré. Não dá. Eu prefiro deixar para os ouvintes vamos só reler para exato. as pessoas apontarem, Exatamente. porque eu prometi para emoldurar e as pessoas estão com a caneta a apontar. Portanto, vamos só dizê-las e renumerar, e para a semana vamos voltar ao assunto. Então, querida voz oracular, lês tu. Portanto, vou relembrar do início. Conhece-te a ti mesmo, se fiel à tua essência. Espera, vai dizendo 1, 2, 3, 4, aquelas coisas. 1. Conhece-te a ti mesmo. 2. Se fiel à tua essência. 3. Assume o teu poder. 4. Aprende a ler os sinais. 5. Ama tudo em ti e no todo. 6. Respeita a liberdade de ser. 7. Dá e recebe. Confia e agradece. 8. Age com coragem do coração. 9. Expande os teus limites do possível. E 10. Faz da vida uma obra de arte. Pronto, para a semana voltamos. Esse teu registro mata-me. Lindo. Ok. Bom, estavas a falar no 4º nível do seminário. Não sei se vias de libertação, que nível é, ou se não tem nada a ver com isso. Tem tudo a ver com isso. Caros ouvintes, é já no próximo fim de semana, em Lisboa, o seminário de 1º nível. Justamente neste... NAVA também é um método, portanto tem
tem aprendizagens que são cumulativas, e antes de nós aprendermos a co-criar a vida e a descobrir uma data de coisas em nós, o primeiro passo é descobrir como é que nos libertamos daquilo que nos limita. Sejam eles bloqueios emocionais, sejam crenças obsessivas e negativas, sejam eles padrões recorrentes, seja o que for, tudo aquilo que nos limita, que nos constrange, que nos dói, que nos, de alguma forma, não permite sermos plenamente nós próprios. Ou seja, sempre que na nossa vida haja qualquer coisa que aquilo está-me a fazer mal. Sim, barreiras, bloqueios, barreiras, tudo isso bloqueios, fora. sim, quer a nível mental, quer a nível emocional, e como tal, o primeiro nível chama-se justamente vias de libertação, e ensina e transforma, tanto quanto as pessoas se permitam, ao longo de um fim de semana, ensina a que as pessoas levem desse seminário instrumentos, ferramentas, para depois, de modo autónomo na sua vida, poderem viver isso mesmo e libertarem-se, para não ficarem dependentes de mim, que eu tenho esta coisa da liberdade. Transformar no processo, no trabalho comigo, sim, porque é muito intenso e muito profundo, mas depois cada qual leva essa aprendizagem para poder ter de bom uso. E esse seminário vai justamente ser no próximo fim de semana. Muito bem, 3 e 4 de junho, no Parque das Nações, em Lisboa. Sim, toda a informação que pode ser obtida através do e-mail. Ou através do número de telefone também, 915006883. 915006883. Sim, e do e-mail que tu tens, que é? O e-mail é nave.livro@gmail.com. Ok, pode servir esse para tudo, é mais fácil, para não estar a dar tantos contactos diferentes. Sim. Ok. Vamos voltar para a semana e... Com uma surpresa, porque agora cada programa é uma surpresa. Pronto, agora habituaste às surpresas, venham elas, venham elas. É bom, é dinâmico. Desejo-te um ótimo fim de semana, voltamos para a semana. Boa noite, muito obrigada, muito amor.